E aí, rapaziada, bom dia. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo. Quem puder se inscrever, deixar o like, compartilhar. Falta pouco aí pra gente alcançar a pequena meta aí de 1000 inscritos, né? 110 amigos que se inscreverem, a gente consegue bater a nossa meta. Aproveitar esse início de semana aí tranquilo, né? Onde todo mundo só curtiu o final de semana, só acompanhando a rodada de uma forma bem light, para ver aí onde o Vasco ficaria depois dos jogos, acompanhando aí muitos de repente devem ter visto o jogo do Fluminense, para ver o nosso próximo adversário no Campeonato Brasileiro, que é o Fluminense. E o Vasco terminou a rodada na 13ª colocação, ainda com o sinal de alerta ligado, né? Porque o Vasco está a 1 ponto da zona do rebaixamento. Então, eu acredito que dificilmente o Vasco entre na zona do rebaixamento na próxima rodada, né? Caso aconteça uma derrota para o Fluminense, que é algo que eu não acredito. Jogando o futebol que o Vasco jogou ontem, o Vasco tem muitas chances de ganhar o Fluminense. Mas vamos pensar antes, mesmo com o desfalque do Coutinho, né? Parece que no treino aí de ontem, o Paê já bateu um papo com o Diniz. Espero que o Paê tenha a hombridade e a vontade de fazer um final de término de contrato decente com o Vasco e faça ótimos jogos nesses últimos dias aí que ele vai ficar no Vasco, caso não renove o contrato. Mas o principal foco é o jogo de amanhã. Depois eu vou fazer um vídeo aí de pré-jogo, um pouco mais de informações. Já até passei, né, no meu... Tem um vídeo do pré-jogo do primeiro jogo lá em Ponta Grossa. Meu amigo João Civenger, lá do canal Coxanautas, mandar um abraço pro João. Ele fez um vídeo, né, com bastante explicações do time do Operário. Inclusive ele falou do Bosquilha, que nós teríamos que nos preocupar com o Bosquilha. E o Bosquilha foi exatamente quem fez o gol de empate do Operário. Mas uns próximos 10 dias aí, 10 dias bem importantes pro Diniz, né? O Vasco pega o Operário, o Vasco pega o Fluminense e o Vasco pega o Melgar. Então assim, 3 jogos teoricamente decisivos. Um pela rivalidade, que é o Fluminense. A torcida do Vasco está engasgada com o Fluminense por aquela coisa de lado de torcida, pelo fato deles estarem abraçados lá com o nosso rival na questão do Maracanã, muitas vezes prejudicando o Vasco de jogar lá, num estádio que é do governo, num estádio que foi construído com dinheiro do povo, e o Fluminense também fica com essa coisa de não deixar, muitas vezes, o Vasco jogar lá. Então, criou-se uma rivalidade pouco acima do normal. Então, do mesmo jeito que eles querem muito vencer o Vasco, até por conta do Diniz, né? Muitos torcedores do Fluminense ficaram com raiva do Diniz, outros apoiam ainda o Diniz, muito, levando em consideração que ele deu o maior título da história do Fluminense, que foi a Libertadores. Então muita gente ainda desculpa pessoal, muita gente ainda consegue gostar do Diniz e outros não querem nem ouvir falar no Diniz no Fluminense. Mas acho que o principal objetivo desse vídeo é a mudança de postura do time do Vasco. Eu falei isso no pós-jogo, né, no sábado, mas você vê como o time correu, analisando com mais calma o jogo, depois da euforia, né, do resultado, você vê como o time mudou da água para o vinho. Você vê um time os jogadores se aproximando, você vê o Paulo Henrique dando aquele tapa com confiança, fazendo aquele cruzamento para o Verratti, você vê o Vasco o Verratti fazendo gol com o pé, né? Logo 2, e o detalhe, ele faz um gol com o pé direito e um gol com o pé esquerdo. Então assim, mostrando o repertório também dentro da área. Teve um lance do Fortaleza parecido, né? Que o Fortaleza, o atacante recebeu um cruzamento e ele chapou e isolou a bola. E o Verratti não, ele estava num dia inspirado, com confiança, conseguiu, se desgastando menos. Você vê que o Verratti parou com aquele negócio de vir atrás, querer armar jogo. Parece que o Diniz já deu umas orientações para ele ficar mais próximo da área, se desgastando menos.
É claro que ele ainda ajuda no escanteio, uma falta lateral, porque ele é muito bom de cabeça, ele ainda ajuda, mas mudou um pouco a dinâmica. Jogadores se aproximando mais, não muito sozinho. Ryan também fazendo um excelente jogo, se movimentando. O Nuno Moreira, na minha opinião, é o melhor jogador do Vasco. Mas eu ainda acho também que o Diniz pode olhar de uma forma mais tranquila. O Vasco dando essa arrancada, vencendo o Operário, ganhando do Fluminense, se classificando na Copa Sul-Americana, já dá para dar uma olhadinha nos meninos da base. Olha o Luiz Gustavo, gente, entrou numa maior furada. Hoje eu acho difícil o Lucas Freitas, o Lucas Oliveira e até o Maurício Lemos tomarem a vaga do Luiz Gustavo. Que é um cara grande, é um cara que tem porte físico, se impõe junto aos atacantes, parece ser um zagueiro rápido. Então já começar também a olhar, gente, para o GB, que eu acho que já está pronto para jogar no time de cima. Teve aquela questão do joelho, que ele não foi lá para o Fenerbahçe por causa do joelho, mas ele tem jogado. O próprio Elder, né, que é o nosso cabeça de área que bateu o pênalti contra o Rezende, agora na Taça Rio. Tem o lateral esquerdo, o Avelar. Tem o Paulinho, né, o Paulo Ricardo. Então, assim, muitos jogadores. Tomara que o Vasco consiga entrar num momento de estabilidade do time profissional, que eles consigam já. O próprio Zuccarello está pedindo passagem. Então, assim, jogadores que podem, num momento melhor do time, entrar e ajudar. Não todo mundo de uma vez. Mas em vez de colocar por exemplo, você vai colocar o Lloyd, tenta colocar o Alegria, por exemplo. Entendeu? Vai colocar o Vitor Luiz, por que não tentar botar o Avelar? Vai colocar o Lucas Oliveira, tenta colocar o Lincoln, começar a botar os meninos, não todos juntos, mas o Vasco tá 3-0 o Vasco no sábado. De repente poderia ter colocado o Zuccarello se tivesse, o Alegria se tivesse. É nesses momentos que os meninos têm que entrar. Não é o Vasco tomando de 2-0 e tem que colocar o menino para resolver. Estava 3-0, jogo decidido, Verratti com 2 gols. Tira o Verratti com 30 minutos do segundo tempo, coloca o GB. O Verratti ia sair ovacionado pela torcida, o clima estava ótimo para o GB entrar. O Vasco não fazia um jogo daquele tão bom. Esse ano, para mim, foi a melhor partida do Vasco. Que eu lembre aí uma partida tão boa quanto foi aquele 4-1 no São Paulo, no ano passado. Que você sente tranquilo no sofá, você sabe que o Vasco está jogando bem, dificilmente o Vasco vai tomar um gol. Esse sábado foi aquele jogo que a gente assistiu tranquilo, lembrou os Vasco o Vasco antigo. Ontem a gente viu o jogo com bastante confiança, né? Mas é isso aí, galera. Vamos passar essa semana. Amanhã já tem jogo, né? Não deu nem pra gente, já comemoramos. Pelo menos o Vasco não está no Z4, né? Espero que a gente possa vencer o Fluminense também e aí já encostar ali entre 10º e 9º lugar e aí ficar próximo dos 8 melhores, como o Pedrinho falou que é o que o nosso elenco pode entregar, o nosso time pode entregar. Se ganhar do Fluminense já vai ficar bem perto aí da meta. Apesar de todos os tropeços contra o Ceará, que o Vasco podia ter feito ponto, contra o Vitória da Bahia, que foi um absurdo. O torcedor do Vitória ontem sentiu na pele, né? Vários torcedores do Vitória se vangloriaram que o Vitória ganhou do Vasco com 1 a menos. Ontem eles fizeram a mesma coisa. O Bahia teve um jogador expulso com 3 minutos de jogo e o Bahia ainda ganhou o jogo. Então o futebol é muito cíclico, né? Um dia você comemora, outro dia você fica a pé da vida com a mesma coisa que você comemorou há uma semana atrás. Galera, um grande abraço, boa semana a todos. Quem puder compartilhar, se inscrever, deixar o like. Me segue lá também no Instagram, Vascaínos por Amor. Puder dar uma força lá. Um abraço, fui!